Muito cuidado com esse povo que não vive o que está escrito na palavra de Deus, mas está usando textos da Bíblia para poder sustentar o ódio que eles têm pelos judeus. Eles estão usando o texto de Apocalipse 3:9 que fala a respeito da sinagoga de Satanás. Está escrito assim: eis que farei esses da sinagoga de Satanás que dizem ser judeu, mas não são, porém mentem, farei que eles venham prostrado e te adorem. Tudo que está escrito no livro do Apocalipse só começa a acontecer no período da Grande Tribulação. Inclusive, esse texto ainda não aconteceu. Esse texto ele é dirigido a uma igreja chamada de Filadélfia, a igreja mais perfeita que existe. E essa igreja Filadélfia são o povo judeu, sim. Claro que não são todos os judeus, são apenas as primícias. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, porque tem gente que diz, judeu não crê em Jesus. Os judeus foram o primeiro a crer em Jesus. De lá pra cá, muitos judeus morreram por amor a Jesus. Aí, quando chega no versículo 9, que fala da sinagoga de Satanás é esse lugar aqui que vocês estão vendo. Pois é exatamente este lugar aqui que se tornará o trono de Satanás, porque o próprio anticristo, ele luta pela causa da Palestina, e este lugar fica na Palestina. O próprio anticristo reinará exatamente deste local aqui. Isso está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 12. Eles vão tomar Israel. A partir dali, aquele lugar, Israel, se passa a ser chamado de sinagoga de Satanás. Por isso que em Apocalipse 18, aquele lugar se tornará morada de demônios. Por que sinagoga de Satanás? Porque o anticristo, ele vem do Islã, e ele vai se sentar nesse lugar aqui, no domo da rocha. Isso está profetizado tanto em Mateus, no capítulo 24, no versículo 15. Então, a partir do momento que Israel foi invadido pelo povo islâmico, aí então aquele lugar se chamará sinagoga de Satanás. Por isso, voltando no texto de Apocalipse 3, versículo 10, 11 e 12, o que é que Jesus está prometendo para os judeus? Está prometendo, vocês judeus, se vocês vencer o quê? Vencer o anticristo. Se vocês vencer, então eu darei para vocês uma nova Jerusalém. Por que é que a promessa para os judeus é receber uma nova Jerusalém? Porque essa Jerusalém aqui terrena será tomada pelo povo islâmico. E como se tornar a morada de demônios, o próprio Deus não quer mais essa Jerusalém. Por isso Jesus disse que ia fazer uma nova Jerusalém e dar para os judeus como herança, se esses judeus vencerem e não adorar o anticristo que vem do Islã. E então Apocalipse 3:10, antes do 9, o próprio Deus está dizendo que vai guardar esses judeus da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Mas primeiro vem sobre eles. Qual é essa tentação? É o momento desse episódio, o momento em que o povo islâmico foi invadir Israel. Isso está profetizado também no livro do Apocalipse, no capítulo 9. 200 milhões de soldados muçulmanos irão invadir Israel e irão tomar. Mas só que Deus promete guardar o número de judeus, porque os judeus é tão importante para Deus que os únicos que vão ser guardados do período da grande tribulação são os judeus. Jesus fala para os judeus, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, de esperar o Messias até hoje, eu também vou te guardar na hora dessa grande tribulação. Bom, os que serão guardados é o total de 144 mil judeus de toda a tribo de Israel, escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Por isso, em Daniel 12, naquele momento da invasão, Deus vai tirar exatamente os filhos dos judeus. Deus não vai guardar nenhum outro povo na face da terra, vai guardar apenas os judeus. Então, quando acabar o período do reinado do anticristo, que é 3 anos e meio, o anticristo reinando dentro de Israel, juntamente com todo o seu povo, Jesus voltará sobre os montes das oliveiras juntamente com quem? Com os 144 mil que ele guardou da vista do anticristo, que é os judeus. É nesse momento que vai se cumprir Apocalipse 3:9. Olha, judeus, eu vou fazer esses aí, que dizem ser judeu, mas não são. Mas eles são sinagogas de Satanás. Eles tomaram a cidade de vocês. Eu vou fazer eles virem prostrados de joelho adorar vocês. O único povo hoje que está dizendo hoje que eles são os verdadeiros judeus são os palestinos. E é exatamente os palestinos que estão tentando tomar Israel. E não é apenas os palestinos. Essa causa palestina virou uma causa mundial. São os filhos da Babilônia. Então a pior desgraça da humanidade que vai acontecer ainda será quando o povo islâmico tomar Israel.